Gênesis capítulo 21, 18 a 21. Livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 21. Nós vamos ler do 18 ao 21. Esse é o texto que fala talvez seja o primeiro texto, a primeira narrativa na Bíblia de uma crise vivida por uma mãe, tá bem? Que é a crise de Agar com seu filho Ismael. Gênesis 21, do verso 8 ao verso 21. Acompanhe aí na sua tradução. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e o deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhes: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, e pega-lhe na mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe, Agar, tomou-lhe mulher da terra do Egito. Vamos orar. Eu quero pedir para você falar com Deus e pedir que o Senhor fale com você nesse final de tarde, que Deus te dê um coração aberto para você ouvir a voz de Deus com clareza, uma mente clara, sem preocupações, sem outros interesses, mas assim, uma mente clara. Aproveite essa hora. Você tem a oportunidade de hoje de ouvir a palavra de Deus. Talvez você não tenha essa oportunidade amanhã, talvez a correria do dia a dia, mas hoje é o dia que Deus te deu essa oportunidade. Então deixa o Senhor falar com você, tá bem? E guarda essa palavra no teu coração. Vamos orar para isso. Ó Pai, nós estamos gratos ao Senhor por estarmos aqui, gratos por poder louvar o teu nome, gratos por ler a tua palavra, gratos por sermos alimentados e orientados por ela, gratos por saber que nós temos agora uma oportunidade única de ouvirmos a tua voz, de sermos por ela alimentados e trabalhados, e é isso que nós te pedimos, que o Senhor fale conosco enquanto proclamamos a tua palavra, enquanto ouvimos a tua palavra, que o Senhor fale conosco e que, ao ouvir a meditação na tua palavra, que os nossos corações sejam completados, sejam desafiados, ó Pai, pela tua presença aqui.
Em nome de Jesus, amém. Há algumas coisas na nossa vida que estão presentes, e mesmo quando a gente não quer, a gente percebe que elas fazem parte da nossa experiência. Eu não sei você, mas eu, quando era mais jovem, tinha aquela ideia do mundo perfeito. Você já teve isso, né? A ideia do mundo perfeito. Qual era o teu mundo perfeito quando você era assim, mais jovem ou criança? Qual era o teu mundo perfeito? O que era para você um mundo ideal? Eu tinha um mundo ideal na minha cabeça, de uma família ideal, de um casamento ideal, de filhos ideais, de uma casa dos meus sonhos, de morar no lugar dos meus sonhos, enfim, de viver um jeito, um estilo de vida que eu, de imaginar, eu pensava que aquilo traria paz para o meu coração, traria aquela alegria, traria aquela felicidade. É um mundo ideal, né? Você já teve isso também, imagino, né? Todos nós temos. E às vezes ainda, como adultos, a gente se pega lembrando daquele mundo ideal lá atrás, né? E agora, claro, como adultos, a gente já faz a correção rapidamente, né? Assim, eu tenho um mundo ideal, eu sonhei com esse mundo ideal, mas eu já sei que ele não existe. Não do jeito que eu projetei, não do jeito que eu imaginei. Esse mundo ideal, ele não existe. E aí então, quando a gente pensa nisso, já faz essa leitura assim, rapidamente, existem 3 sentimentos que vêm ao nosso coração. Então eu quero apenas falar para você desses 3 sentimentos que tem a ver com o texto que eu li aqui da história de Agar e de Ismael. Bom, primeiro sentimento, quando a gente tem um mundo ideal na nossa cabeça e a gente cresce e a gente começa a ver o mundo real, o mundo concreto. Primeiro sentimento que a gente tem é o sentimento de frustração. Por quê? Porque a gente percebe que alguns sonhos que a gente tinha, eles jamais se realizarão. Porque eram sonhos assim, de criança, sonhos do mundo do faz de conta, né? Que eles nunca vão se tornar realidades. Mas a gente também se frustra porque a gente percebe que alguns sonhos não vão se realizar mais, porque o tempo já passou. Entende? Porque há algumas coisas na nossa vida que tem a ver com oportunidade, certo? Oportunidade. E elas passam na nossa vida. Se você agarra essa oportunidade, você vai com ela, certo? O trem está passando. Se você entrar nele, você vai seguir a viagem. Agora, se você não entrar no trem, você vai ficar na estação ali. E talvez o outro trem, primeiro que o outro trem já não vai chegar no mesmo horário. Talvez ele vá para um outro lugar. Então, alguns sonhos que não vão se realizar, porque já passou o tempo das oportunidades, de algumas oportunidades. Você sabe do que eu estou falando. Você já sabe que há oportunidades que você aproveitou na sua vida e há oportunidades que você não aproveitou. E não adianta mais depois chorar por causa disso, porque elas não voltam mais. E há alguns sonhos que a gente tem assim uma certa frustração, porque eles podem ser realizados, mas eles estão demorando para acontecer. Você tem sonhos, provavelmente, que são sonhos possíveis. São sonhos que você pode alcançar, não há problema nenhum. Você é uma pessoa adulta, inteligente, capaz, você tem talentos, você tem dons, você tem capacidade, você vai alcançar. Mas ele está demorando. Você tem algum sonho que está demorando para se realizar? Eu tenho alguns que ainda não se realizaram, mas eles continuam no meu coração. Agora, de qualquer forma, por causa dessas coisas, a gente experimenta essa frustração no coração da gente. Frustração por causa de imprevistos que acontecem no meio do caminho da nossa vida. Imprevistos. Você está indo numa direção
e você está feliz porque você está caminhando naquela direção, e acontece algum imprevisto que te impede, que se torna um bloqueio, um obstáculo. Às vezes a gente tem perdas na nossa vida que a gente não esperava ter, não naquela época, entende? Às vezes você pode perder o emprego que você não estava esperando, às vezes você pode perder a saúde que não estava nos seus... Aliás, ninguém tem plano de perder saúde, né? Mas você imagina que a tua saúde diminuirá, vamos dizer assim, quando você ficar mais velho, né? Assim, quando eu falo mais velho, bem mais velho, bem mais do que a nossa idade hoje. Então, a gente tem perdas de uma série de coisas na nossa vida, e essas coisas trazem frustração para o nosso coração. Então esse é o primeiro sentimento que a gente tem, frustração. O segundo sentimento é de insegurança. Quando a gente percebe que o nosso mundo ideal não existe, o segundo sentimento é de insegurança, porque a gente não estava preparado para aquilo. A gente não estava preparado para os imprevistos, a gente não estava preparado para determinada situação que não deu certo para a gente, que não se resolveu, que não aconteceu como a gente gostaria. E aí então a gente se sente incapaz, e a gente fica com aquele medo: será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir sustentar minha família? Será que eu vou conseguir sustentar meus filhos? Será que eu vou ter condições de construir uma família? Será que eu vou ter condições de fazer com que meus filhos cresçam, sejam pessoas de bem? Será que eu vou ter condições de ser um cristão, de caminhar na fé até o final? Então esse sentimento de insegurança começa a atrapalhar a nossa vida, porque quando as coisas, algumas coisas não dão certo na nossa vida, quando alguns projetos nossos fracassam, esse é o sentimento que vem para dentro da gente, é o sentimento de insegurança, é aquela ideia assim: será que eu vou conseguir? E quando a gente perde o emprego, e quando a gente perde a saúde da gente por um momento, e quando algum filho vive uma situação difícil na sua vida, e quando você não tem muita perspectiva em relação à tua existência, esse é o sentimento que a gente experimenta, o sentimento de insegurança. E o terceiro sentimento que a gente experimenta quando o nosso mundo ideal fracassa é o sentimento de incapacidade. É quando você olha para uma situação e você diz assim: meu Deus, eu não tenho condições de fazer isso, eu não vou dar conta de fazer isso, eu não vou dar conta de viver no outro país, que é a nossa realidade aqui, eu não vou dar conta de construir a minha história aqui, eu não vou dar conta de cuidar do meu casamento aqui, eu não vou dar conta de cuidar dos meus filhos nesse lugar, eu não vou dar conta de pagar as minhas contas, né? Eu não vou dar conta de realizar essas coisas. Então esse sentimento também vem para o nosso coração. Agora seja sincero comigo, você nunca experimentou esse sentimento de incapacidade? Você nunca se sentiu incapaz? Você nunca se sentiu inseguro? Você nunca se sentiu frustrado? Esses três sentimentos ao mesmo tempo, às vezes? Talvez você tenha tido um desses sentimentos hoje, inclusive. Talvez hoje você tenha experimentado algum sentimento assim. Talvez uma frustração por alguma razão, talvez um sentimento de segurança, talvez um sentimento de incapacidade. Agora, o que esses três sentimentos têm a ver com esse texto que eu li? O texto é sobre a história de Agar, e eu só vou situar você, se você ainda não conhece a história de Agar. Deus chamou Abraão e prometeu para ele um filho na velhice, e disse que aquele filho, através daquele filho, Abraão seria o pai de muitas nações. Através do Isaac, Deus ia fazer uma grande nação. Deus fez essa promessa para Abraão. Acontece que, quando Deus fez a promessa, o Abraão já era velho, idoso. Ele já era idoso.
e ele não tinha mais condições de ter filhos. E a Sara, a mulher dele, também era idosa, e ela não tinha condições físicas de gerar uma criança. Mas Deus prometeu para eles: vocês vão ter um filho. E o tempo passou, a promessa de Deus não se cumpria, e a mulher do Abraão teve aquele sentimento que às vezes você tem, às vezes eu tenho, aquele sentimento de que Deus esqueceu da gente, entende? Assim, puxa, Deus esqueceu de mim, está demorando, Deus fez uma promessa para mim, mas aqui não está acontecendo, está demorando demais. Você ora por uma determinada situação, aquilo demora para acontecer. Há alguma oração, por exemplo, que você tem feito a Deus e aquilo está demorando para ser respondido? Todos nós temos, né? Orações que a gente faz, situações que a gente gostaria de ver resolvidas e demoram para vir uma resposta de Deus. Eu tenho algumas orações assim, que eu oro já há anos e não tive resposta, ou a resposta que eu gostaria de ter tido, né? Então é isso acontece com todos nós. Agora a gente não pode desanimar por causa disso, a gente não pode deixar de crer, deixar de orar, deixar de buscar a Deus por causa disso. A Sara achou que aquela promessa de Deus do filho na velhice estava demorando, e a Sara, muito esperta, achando que podia ajudar Deus, o que ela fez? Ela chamou o marido dela, que é o Abraão, e disse: Abraão, Deus fez uma promessa para a gente, não fez? Fez, ok. Essa promessa está demorando, não está? Do filho, porque eu não estou grávida, está demorando para vir o filho, não está? Tá. Vamos resolver isso do nosso jeito? Abraão falou: ué, vamos. Abraão era sujeito assim, fleumático. Fleumático é um temperamento, só um parênteses, existem 4 tipos de temperamentos. Existe o temperamento sanguíneo, que é o temperamento impulsivo, é aquela pessoa que fala para depois pensar, entende? É aquela pessoa que levanta a mão para depois saber o que a pessoa está perguntando para ela, é o sanguíneo. Existe o colérico é aquele sujeito que gosta de liderar, gosta de mandar. Ele gosta de mandar, ele tem as ideias dele, quer que as ideias sejam aceitas por todo mundo. Por isso que geralmente um colérico é um líder. Existe o sujeito melancólico. O melancólico é aquele sujeito assim, está sempre para baixo, para aquele... E aí fulano, como é que estão as coisas? Mais ou menos. E aí, como é que foi lá o evento que você foi? Foi bom, tal. E o teu trabalho, como é que está? Você está todo animado? O teu trabalho? Está mais ou menos. O melancólico é esse sujeito aí, né? Que está assim, sempre meio para baixo e tal. E o fleumático é o sujeito sangue de barata. É aquele sujeito assim que demora para pegar fogo, entende? Assim, é aquele sujeito que você fala assim: fulano, tem uma ideia boa para você, tem um projeto maravilhoso para a gente fazer. Aí você conta o projeto para ele, ele fala: bom. Não, fulano, é uma coisa muito boa. E ele não tem reação, a reação dele é uma reação demorada. O fleumático é o sujeito da paz, é o sujeito que não briga com ninguém, está sempre de boa com todo mundo. Tanto faz se o rio correr para baixo ou se o rio correr para cima. O Abraão era esse fleumático. E a Sara era uma mulher cheia de pilhata. Aí o que aconteceu? Ela falou para Abraão: Abraão, vamos resolver isso do nosso jeito? Ele falou: vamos resolver. Qual que é a tua ideia? E a Sara falou: nós temos uma escrava, porque naquela época nós estamos falando de uma cultura de 4.000 anos atrás, certo? Nós temos uma escrava que chama Agar. Você tem um filho com ela, vai ser o teu filho, é o que Deus prometeu. Deus prometeu que você teria um filho, tem um filho com Agar. E o Abraão, que era aquele sujeito de boa, entrou na pilha da Sara e disse: então vamos, ok. Teve um filho com Agar. Só que quando Agar estava grávida, quando Agar teve filho, a Sara também teve filho. Porque no processo, depois de um tempo, ela engravidou, que a promessa de Deus se cumpriu na vida dela.
Cumpriu na vida dela, lógico, Deus havia prometido. Cumpriu-se a promessa. Aí nasceu o Ismael, que é o filho da escrava, mas era filho do Abraão. E nasceu o Isaque, que era o filho da promessa. Então nasceu para Abraão, nasceram 2 filhos, certo? O Ismael e o Isaque. Parêntese que eu quero fazer aqui com vocês. Esses conflitos que existem no Oriente Médio até hoje, eles são conflitos religiosos. Eu não vou falar desse assunto porque não é o tema, mas eles são conflitos religiosos. Se você perguntar para um judeu que vive no Oriente Médio quem é o seu pai, ele vai dizer é Abraão. Se você perguntar para um muçulmano que vive lá quem é o seu pai, ele vai dizer é Abraão. Eu estudei com um muçulmano aqui e eu perguntei para ele, Ali. Todo muçulmano chama Ali, né? Brincadeira, gente. Mas a maioria deles, boa parte, Muhammad Ali. Ali, quem é o seu pai? Ele disse, Abraão. E eu perguntei, por que Abraão é o seu pai? Ele disse, não, porque a gente veio dele, veio de Abraão. E depois de Abraão, quem que é o filho de Abraão, de onde você veio? Ele disse, Ismael. O Ismael deu origem a um povo, e Isaac deu origem a outro povo. Esses povos brigam entre si, mas eles são filhos, a descendência deles vem lá de Abraão. Foi o que o Ali me falou, eu sou filho de Abraão e sou filho de Ismael. Bom, e essa história começou aqui. Então, quando nasceu o filho de Agar e o filho de Sara, eles cresceram juntos. E à medida que eles cresciam, o Ismael era mais velho que o Isaque. E vocês sabem, né? Irmão mais velho faz bullying com o mais novo. Isso é normal acontecer, certo, gente? Na sua casa é assim, eu acho. O filho mais velho faz bullying com o mais novo. E mexe, brinca. E essa história toda, o que aconteceu? A Sara foi ficando com ciúmes, porque ela olhava para o Ismael e via o amor do Abraão por ele, lógico, era filho dele. E ela queria que o Abraão amasse só o Isaque. Ela não se contentava com isso. Até que um dia ela chegou para o Abraão, o tranquilo Abraão, e disse, Abraão, eu tenho uma proposta para te fazer. Outra proposta. Qual é a proposta? Manda a escrava embora, com o filho dela. Mas é meu filho, não posso mandar embora. Se não manda embora. A Sara não era fácil, né, gente? Manda embora. O Abraão, muito triste com aquilo, foi falar com Deus. Deus falou com ele, Abraão, deixa comigo, faz o que ela está dizendo, deixa ele prosseguir, ela prosseguir, que eu vou cuidar deles, fique tranquilo, que eu vou cuidar. E aí começa a história aqui. O Abraão chamou a Agar, disse, Agar, está aqui um litro d'água, está aqui um pedaço de pão, vai embora daqui. Foi uma coisa trágica. A gente está falando dessa história aqui, mas se coloque no lugar de Agar. Se coloque no lugar dessa mulher. Mãe solteira, com um filho para criar. E o pai, que era o senhor dela, que mandava nela, dizendo, vai embora daqui. Ela não tinha marido, não tinha filho grande para trabalhar, para tomar conta, não tinha mais trabalho, porque não podia mais viver ali na tribo, na aldeia, e por isso que a Bíblia diz que ela andou errante no deserto. Essa expressão, andar errante, significa você andar sem saber para onde você vai. Agora se coloque no lugar dessa mulher, uma mãe, que olhou para o seu filho e disse assim, eu não sei mais o que fazer. Frustração, insegurança e sentimento de incapacidade. Foi o que aquela mulher experimentou, porque ela viu o mundo dela ir por água abaixo, ruir completamente. E o que é que você faz? E o que é que nós fazemos quando a gente experimenta um sentimento de frustração na nossa vida? Quando a gente experimenta um sentimento de incapacidade?
quando a gente experimenta um sentimento de insegurança, o que é que a gente faz? Ou qual é a resposta de Deus para a nossa vida? Eu quero dizer isso para você, para terminar essa palavra. Primeira coisa que Deus faz conosco, quando nós vivemos situações que geram sentimento de frustração, quando a gente vive circunstâncias que nos fazem sentir inseguros, quando a gente, por alguma razão ou outra, experimenta um sentimento de incapacidade. Primeira coisa que Deus faz, baseado na história dessa mulher, Agar, dessa mãe, com seu filho Ismael, primeira coisa que Deus faz é que Ele nos alcança no lugar onde nós estamos. Deus nos alcança no lugar onde nós estamos. O texto diz que aquela mulher, Agar, estava no deserto. Deserto é lugar ruim, é lugar de sofrimento, mas a Bíblia diz que ali onde ela estava, ela foi visitada por um anjo, que é a mesma coisa que dizer que ela foi visitada pela presença de Deus, pelo próprio Deus. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: Deus não visita lugares, Deus visita pessoas, ainda que essas pessoas estejam em lugares ruins, entende? Deus não visita lugares, Ele visita gente, e onde as pessoas estão, Ele vai atrás delas, seja no deserto, seja no palácio, seja na estrada, seja dentro do carro, onde for, Deus visita as pessoas que precisam da graça dEle. Nós não precisamos estar em determinados lugares para Deus nos encontrar. Deus nos encontra onde Ele quer. Deus nos encontra no lugar onde a gente está. Ele vai até nós e nos visita. Ele virá ao nosso encontro, Ele vai nos achar no lugar onde a gente está. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque se você está, por alguma razão, ou se você experimenta por alguma razão, frustração, insegurança, sentimento de incapacidade, e você está lutando para as coisas acontecerem, e as coisas não acontecem, e você está orando para as coisas se resolverem, elas não se resolvem, e você se sente incapaz de continuar, incapaz de ir além, incapaz de conseguir, incapaz de resolver, e se você sente uma frustração porque coisas não aconteceram, porque perdas aconteceram na sua vida, porque projetos não se completaram, o que o texto está dizendo é que o nosso Deus vem ao nosso encontro, Ele nos acha onde nós estamos. Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado. Então, se você tem um coração quebrantado, se você tem um coração contrito, se você tem um coração dependente de Deus, Deus vai estar perto de você, e Ele vai cuidar de você. É o que o texto aqui nos ensina, porque Agar estava no meio do desespero. O texto diz que ela colocou, quando a água acabou e o pão acabou, ela colocou o filho debaixo de uma sombra, debaixo de uma árvore, a sombra da árvore, colocou o filho ali, para não vê-lo morrer, porque ela sabia que o futuro dele era a morte. Então, ela colocou o filho ali e foi para longe, distância de um tiro de arco, ou seja, uma distância que ela não precisaria ver o filho morrer. E a Bíblia diz que onde ela estava, em meio ao seu desespero, frustração, incapacidade, Deus foi ali onde ela estava. Então, lembra disso hoje. Deus nos alcança no lugar onde nós estamos. Talvez hoje não, mas talvez amanhã você vai se lembrar disso. Você vai estar numa situação difícil, uma situação inesperada, e você vai se lembrar dessa palavra: Deus nos alcança onde a gente está. Senhor, eu ouvi lá na igreja que o Senhor me alcança onde eu estou aqui, estou precisando da Tua graça, estou precisando da Tua intervenção, estou precisando da Tua interferência na minha vida. Por favor, vem aqui, me socorre, me alcança, me ajuda a resolver isso. Amém? Segunda coisa que esse texto nos ensina, a segunda resposta de Deus, é que Deus já tem preparado a nossa provisão. Essa é uma coisa importante de você saber. Preste atenção nisso. Deus já tem preparada
a provisão para a nossa vida. Aquilo que você precisa, Deus já tem preparado. Aquilo que você necessita, os recursos da sua vida, Deus já tem preparado. Às vezes a gente não tem consciência disso, e muitas vezes a gente não consegue enxergar, mas Deus já tem preparado os recursos para a nossa vida. Desde o dia que você nasceu, Deus já tem preparado tudo. Deus já tem guardado e reservado aquilo que é seu, aquilo que vai fazer parte da sua vida. Por isso que você não precisa se preocupar. Por isso que a Bíblia diz: não andem ansiosos por coisa alguma, porque Deus vai cuidar de você. Deus vai guardar a sua vida. Ele já sabe da sua vida, do fim até o começo. Do fim até o começo, Deus já sabe. Essa é a bênção da gente acreditar em Deus. Ele já sabe tudo. Ele já sabe dos nossos caminhos. Ele já sabe por onde a gente vai andar. Ele já sabe por onde a gente vai trilhar. Ele já sabe do nosso futuro, do nosso casamento, dos filhos que nós teremos, dos filhos que os jovens aqui terão e ainda não têm. Deus já sabe de tudo isso, e Ele já providenciou tudo na nossa vida. Eu conversei com uma pessoa estes dias, e ela me disse assim: pastor, desde o Brasil, eu queria ter uma árvore, um tipo de árvore no meu quintal. Quando eu cheguei aqui, eu vi essa árvore, mas eu nunca pude plantar, porque eu nunca tive uma casa aqui. Mas há anos que eu moro aqui, e eu sempre quis ter esse tipo de árvore. E Deus me permitiu comprar uma casa aqui. E nós compramos a casa, vimos o lugar, vimos a casa em si, achamos que a casa era boa, valia a pena, e a gente investiu nosso dinheiro naquela casa. Um belo dia, eu estava ali, mexendo na grama, cortando aqui, cortando ali, e eu não tinha reparado, ela me falou, eu não tinha reparado, pastor, mas bem frente da minha casa, bem no meio da minha casa, tinha uma árvore grande, e quando eu olhei, era a árvore que eu tinha sonhado há muitos anos ter na minha casa, a árvore dos meus sonhos, pastor, já estava plantada, já estava crescida, e já estava toda florida. E essa mulher disse assim: pastor, eu entendi que Deus cuidou de mim num detalhe tão pequeno. Deus sabia que eu viria para os Estados Unidos, porque essa árvore não cresce de um dia para o outro. Deus sabia que eu viria para os Estados Unidos. Ele plantou aquela árvore para mim, na casa que eu iria comprar, para que quando eu comprasse aquela casa, a árvore já ia estar lá. Veja como é que Deus faz as coisas. Às vezes a gente não percebe os movimentos de Deus na nossa vida. Às vezes você acha que Deus esqueceu de você. Às vezes você acha que Deus não está interessado na sua vida, mas lembre de uma coisa: Ele já está plantando árvores na sua vida, e você não está percebendo, e você não está entendendo, mas Ele já está plantando árvores, que um dia você verá essas árvores crescidas. Um dia você verá coisas na sua vida, que já foram planejadas por Deus, e Deus apenas está cuidando de tudo, e preparando para que essas coisas aconteçam. Há pessoas que se negam a servir a Deus, há pessoas que se negam a andar nos caminhos de Deus, porque elas dizem assim: Senhor, mas eu não tenho condições, Senhor, mas eu ainda preciso que algumas coisas aconteçam na minha vida, algumas coisas se resolvam na minha vida. Agora a provisão de Deus já está ali, porque aquela mulher estava morrendo de sede, Agar estava morrendo de sede, e quando o anjo disse para ela: Agar, levanta o teu rosto, e ela levantou, tinha um poço ali do lado dela, o poço de água estava ao lado dela, e ela morrendo de sede, e o filho morrendo de sede. Agora, aquele poço já estava ali, e ela não conseguia enxergar. Agora os recursos de Deus já estavam ali para ela. Então o que eu quero que você entenda é que Deus já tem preparado a provisão da sua vida. Se Deus te deu filhos, Ele já preparou provisão para você educá-los. Se Deus te trouxe para cá, para os Estados Unidos, Ele já deu a provisão para você viver aqui. Deus tem te dado a provisão para tudo aquilo que você precisa fazer. Agora o que você precisa fazer é dar passos
dar passos, você precisa investir, você precisa crer, você precisa levantar a cabeça, enxergar os poços, você precisa ter a coragem de tomar decisões que te levem para frente, decisões do reino de Deus. Você precisa tomar decisões de investir sua vida no reino de Deus, investir a sua vida no segmento de Jesus, investir a sua vida em pessoas, investir a sua vida na prioridade do reino de Deus, e vai investindo, e Deus vai te dando as provisões para isso. No reino de Deus, as coisas funcionam de forma contrária, a lógica de Deus é contrária. Primeiro a gente dá passos, depois Deus dá as provisões. Primeiro a gente crê, depois a gente vê. Primeiro a gente investe, depois vê os resultados. Primeiro você dá passos, depois as coisas vão acontecendo na sua vida. Então creia nisso, creia que Deus tem preparado a provisão. A terceira lição que a gente aprende, a terceira e última lição, é que Deus já tem preparado o nosso futuro. Deus disse para Agar: Agar, eu vou cuidar desse menino, pode ficar tranquila. E Deus tinha dito para Abraão: esse menino será pai de uma grande nação também. O Isaac é filho da promessa. A grande nação vem do Isaac, mas o Ismael vai ser pai de uma grande nação. É o que está aqui no texto, eu li com você leu comigo aqui. E o Ismael é pai de uma grande nação até hoje, que está lá no Oriente Médio. É pai de uma grande nação. Deus já havia reservado o futuro daquele menino. Mesmo ele vivendo em condições subhumanas no deserto, mesmo ele sendo abandonado pelo seu pai, mesmo ele passando o risco de morte por causa da fome e da sede, o futuro dele já estava reservado por Deus, já estava preparado por Deus. Deus conhece aquilo que a gente vai ser, Deus conhece os caminhos por onde a gente vai andar, Deus já conhece os desafios que a gente vai enfrentar, Deus já conhece os problemas que a gente terá que resolver. Todas essas coisas já estão no coração de Deus, e é por isso que Deus nos leva para caminhos diferentes, e é por isso que Deus nos permite viver determinadas situações e viver determinados caminhos. Ele nos permite viver situações que a gente não compreende. Ele nos deixa passar por lutas, que às vezes são lutas grandes, tremendas. Às vezes Deus nos permite vivenciar dores profundas. Tudo isso porque Ele já sabe do fim desde o começo. E é por isso que Deus permite essas coisas. Então, quando você passar por esses caminhos difíceis, quando você passar por esses desertos, como a Agar passou, lembre-se disso, Deus já sabe disso. Ele já sabe o fim, desde o começo, Ele já sabe, está tudo preparado no coração de Deus, e Ele vai guardar você, porque Ele quer fazer você chegar até o final. A vida cristã é a única corrida que você já sabe que você vai ganhar. Se você tiver um propósito de ficar rico, talvez você não sabe se você vai conseguir. Se você tiver um propósito de acumular muitos bens, você não sabe se você vai conseguir. Se você tem um propósito de se tornar uma pessoa famosa, você não sabe se você vai conseguir. Agora a Bíblia fala que a vida cristã é uma corrida que você já sabe que você vai ser vitorioso. Você já é vitorioso, e você já sabe que você vai chegar no final, e lá no final, segundo a palavra de Deus, você vai receber a coroa da vida, e você vai ver o teu nome no livro da vida, e você estará com o Senhor eternamente. É disso que fala a vida cristã. E é disso que eu estou falando aqui. A gente precisa persistir e perseverar e crer, porque Deus já sabe tudo desde o começo, e Ele está conduzindo a nossa vida. Não desista de conhecer a Deus, não desista de servir a Deus, não desista de buscar a Deus, não desista da sua fé, não desista dos caminhos onde Deus tem te colocado. Não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Ele já sabe de tudo desde o começo. Quando você olha para a sua vida, você vai perceber isso. A maneira bonita, delicada, inteligente como Deus conduziu você até aqui. Como Deus te trouxe para esse país. Como Deus fez você conhecer a sua esposa, o seu marido. Os filhos que você tem.
a forma como as coisas têm sido conduzidas na sua vida. Às vezes você perdeu o emprego, e você queria tanto aquele emprego, e Deus fechou aquela porta, e hoje você percebe que seria um grande erro você ter entrado por aquela porta. Às vezes Deus permitiu você fazer caminhos diferentes aqui, que você não queria, caminhos que trouxeram sofrimento, mas hoje você percebe que não fossem esses caminhos, você não estaria vivo, você não estaria com o coração inteiro, você não estaria com a sua família inteira. Então creia que Deus está cuidando da sua vida, creia naquilo que Deus tem para a sua vida. Deus sabe tudo desde o começo, Deus sabe da sua vida, assim como Ele sabia da vida de Agar e sabia da vida de Ismael. Ele sabia, Ele foi até eles, falou com eles, deu água para Agar, disse: deixa que eu cuido do menino. E o texto termina dizendo que eles seguiram caminhos. O Ismael tornou-se um flecheiro. A partir da vida dele, a partir dele uma grande nação surgiu. Agar viveu, Agar o acompanhou, e eles viveram uma vida debaixo da bênção de Deus. Eu quero terminar dizendo o seguinte: Deus sabe da sua vida, Deus sabe dos seus sonhos, Deus sabe dos projetos que você tem, Deus sabe dos desejos do seu coração, Deus sabe de você. Fique tranquilo, Ele conhece a sua vida, Ele sabe das frustrações que você tem, Ele conhece os sentimentos de insegurança que às vezes habitam o nosso coração, e Ele sabe quando a gente se sente incapaz, Ele sabe de você. O que é que você tem que fazer? Confie nele, deixa Deus dirigir a sua vida, deixa Ele cuidar de você, deixa Ele tomar conta da sua vida. Salmo 37, verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Há um hino antigo que a gente cantava lá no Brasil, que diz: deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador cuidar de você, deixa Jesus cuidar da sua vida, deixa Ele dirigir a sua vida. Ele sabe de você melhor do que você mesmo, Ele sabe da nossa vida melhor do que nós mesmos, Ele sabe do nosso futuro muito melhor do que nós mesmos, e Ele vai cuidar de tudo. Em Deus nós temos um futuro, em Deus nós temos uma vida, e em Deus nós temos um caminho seguro para seguir, e você só vai ter certeza disso a hora que você der os passos. Eu não tenho como te provar essas coisas que eu estou te falando, agora você tem como provar isso. Você só vai saber disso a hora que você levantar e der passos e dizer: Senhor, eu quero viver assim, eu quero viver confiando no Senhor, eu quero viver com meu coração aí em cima no teu reino, eu quero viver com um coração descansado de quem confia no Senhor e sabe o que o Senhor está fazendo. Deus sabe de você. A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Não trabalha porque Ele é funcionário nosso, mas por causa do cuidado de Deus. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E enquanto a gente dorme, a Bíblia diz, Deus está trabalhando a nossa vida, até quando a gente dorme. E eu poderia dizer mais: enquanto você está dormindo, Deus está plantando as árvores. E um dia, você vai ver essas árvores floridas, quando você menos esperar, para a glória de Deus. Amém? Amém. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos para a gente falar com Deus. Ó Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que sabe das nossas vidas. O Senhor é o Deus que planta as árvores sem a gente saber. O Senhor é o Deus que constrói o nosso caminho sem a gente perceber. O Senhor é o Deus que monta o quebra-cabeça quando a gente nem imagina que o Senhor está por trás de tudo na nossa vida. Mas nós aprendemos hoje que o Senhor é o Deus que nos visita onde nós estamos. O Senhor é o Deus que nos alcança nas nossas frustrações, nas nossas inseguranças, nas nossas incapacidades. E o Senhor é o Deus que nos faz levantar os olhos e enxergar os poços que estão ao nosso redor, que nos traz os recursos, as provisões,
porque o Senhor já sabe de tudo. Senhor, sabendo dessas coisas, a nossa oração é: nos ajude a confiar em Ti. Nos ajude, ó Pai, a descansar no Senhor. Por mais difíceis que estejam as circunstâncias na nossa vida, por maiores que sejam as lutas, por maiores que sejam as dificuldades, por maiores que sejam as pressões, por maiores que sejam as frustrações, Senhor, nós não temos mais aquele mundo ideal, mas nós temos um mundo com o Senhor presente. E esse mundo com o Senhor é o mundo que a gente precisa. Ajuda-nos a crer nisso, ó Pai. Ajuda-nos a ter o coração em Ti, e ajuda-nos a ter essa atitude de quem olha para o Senhor e pensa: Deus sabe de mim, e Ele vai cuidar da minha vida até o final. E por saber que o Senhor vai cuidar de nós até o final, ajuda-nos a persistir até o final. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém.